Direto da redação. Quero aqui cumprimentar o secretário nacional de Assuntos Parlamentares do Palácio do Planalto, do governo Luiz Inácio Lula da Silva, que é o André Siciliano. Bom dia, secretário. Bom dia, Roberto. É um prazer estar falando com você e com os ouvintes do programa Direto da Redação. Muito obrigado, secretário. Lembrando aqui só o pessoal aí do norte do estado do Rio de Janeiro, que a gente está ao vivo aí com a Difusora FM, pessoal da Difusora FM, muito bom dia, um abraço para todo o norte do estado do Rio de Janeiro. Mas, secretário, amanhã, quem participa dessa reunião amanhã no Cidenf, em Italva? Então, primeiro, Roberto, explicar que nós vamos estar discutindo o veto ao PL 1440 de 2019, que trata da inclusão dos municípios do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro ao Fundo Garantia Safra, né? Então, eu, em conversa com o presidente do consórcio, o prefeito de Italva, o prefeito Léo, eu pedi para que ele convocasse uma reunião para nós discutirmos o veto ao PL e as alternativas ao veto. Então, estarão presentes representações dos 22 municípios da região norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Esse projeto de lei, ele incluía essa região toda no semiárido, né? A intenção do projeto, como eu disse, é incluir esses municípios, 22 municípios, e esse projeto se baseia num estudo do professor José Carlos Mendonça, o professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, da UENF, e ele faz um estudo para caracterizar esses municípios do Norte e do Noroeste. A intenção do projeto, sim, é incluir esses municípios na região do semiárido e, portanto, estando na região do semiárido, teria direito ao seguro safra. E tem algumas limitações e critérios, mesmo para os municípios que já estão incluídos no semiárido. Agora, o que nós temos de real agora, o secretário, é o veto. Por exemplo, o projeto ele foi vetado por questões técnicas, estão elencadas lá uma série de questões. Esse veto, ele tem viabilidade de ser modificado, de cair esse veto ou ser mantido? Como é que o senhor analisa isso? Bem, eu tenho uma experiência no parlamento, tive 4 mandatos de deputado estadual, seguramente sim, ele é possível sim, da derrubada. E muito difícil, porque o Congresso Nacional ele vota os vetos em bloco, em acordos. Então, quando você discute o veto, você discute em cima da proposição e da razão dos vetos. O que a gente tem hoje são várias razões, uma delas é da criação de despesas por conta do veto. Editor derrubado, o senhor falava que isso é votado em bloco. É possível. Né? Isso. Mas então, a ideia é que a gente possa ter uma alternativa ao texto do PL. Ela poderá ser, uma das alternativas pode, logicamente, ser a derrubada do veto. Outras alternativas é usar algum projeto que temos em tramitação no Congresso para que a gente possa, num texto combinado com a Casa Civil, onde analisa os vetos, se o veto tem impacto ou não, se tem impacto financeiro ou não, porque mudou muito a legislação e hoje o Congresso não pode legislar sobre um tema que cria despesa para o governo. Logicamente, uma vez legislando, ele tem que apontar a fonte para essa despesa. Mas a gente nem está discutindo essa questão de despesa ou não. A gente vai discutir o projeto em si, que é muito importante, para que a gente não seja levado por alguns argumentos que, ao final, os próprios prefeitos e as prefeitas da região vai saber que o projeto ele é todo baseado num estudo do professor José Carlos, como eu falei, para classificar a região como semiárida. E a conclusão do projeto é o contrário, ela não classifica a região como semiárida, ao contrário, ela classifica a região como subúmida, né? E ela também, esse estudo faz estudo de 5 municípios da região, não dos 22 municípios. Mas a gente não quer discutir o estudo, a gente quer discutir a ideia do projeto, que é incluir os agricultores da região norte e noroeste no seguro safra. Eu não tenho dúvida que nós vamos chegar a um bom termo e a gente vai
ter os caminhos para que a gente possa incluir esses agricultores no seguro, na garantia safra. Esse sim é a ideia do projeto. Então agora eu estou entendendo. Então há uma questão técnica aí no projeto, porque um projeto é um estudo, eu até conheço o professor Mendonça, professor da Universidade do Norte do Estado do Rio de Janeiro, mas esse projeto ele não passou pela Sudene, não teve uma tramitação, quer dizer, o único fator técnico ali é o estudo do professor Mendonça, né? Isso. Que ele, segundo o próprio estudo, eu estou lendo o estudo, tá? Ele diz que o objetivo do trabalho é estimar o índice hídrico de aridez e de umidade em 5 municípios da região norte do estado do Rio de Janeiro. É o próprio estudo que diz. E ao concluir o estudo, pelos resultados obtidos pelo presente trabalho, pode-se concluir que, aí lá, 1, 2, 3, 4, as 4 conclusões do estudo, uma delas em termos médios, as localidades avaliadas apresentam-se como característica de região subúmidas secas. Portanto, nenhum estudo caracteriza a região como semiárido. Agora, é justo o pedido dos municípios e a gente vai discutir como podemos fazer para incluir essas 2 regiões importantes do estado do Rio de Janeiro no Garantia Safra. Agora, teria alguma alternativa para essa garantia, para inserir? Havia outra alternativa que não fosse essa classificação de semiárido? Então, no ano passado, eu estive juntamente com o prefeito Léo de Italva, com alguns outros prefeitos, na Secretaria Nacional de Defesa Civil. Estivemos juntos lá também com o ministro Valdez. E nós colocávamos, né, o período difícil que passou a região em 2023 e 2024, com uma seca muito, muito forte, com uma estiagem muito forte. Há outros meios, sim, de garantir com que os municípios possam ter recursos, inclusive para fazer investimentos, mas sempre dentro dos critérios. Por exemplo, para o município ter recursos para enfrentar a questão da seca, ele precisa classificar, ele precisa ter no território a calamidade pública. Então, são vários critérios, mas eu não tenho dúvida, Roberto, nós vamos chegar a um bom termo, porque eu sou conhecido pela conversa, né? Eu digo sempre que a pior coisa da política é não ter o diálogo. E a gente tem outros caminhos para que a gente possa garantir, fazer com que os agricultores, com que as agricultoras das 2 regiões tenham garantias e tenham medidas mitigadoras para quando enfrentar a crise de estiagem na região. Porque aqui a gente tem períodos aqui realmente de seca, de mortes de gado. Isso aí tem, essa região aqui enfrenta. A região de São Fidélis, Carapebus, Quissamã, são regiões duramente afetadas. E até também o pessoal da Baixada Campista, que enfrenta duramente esse período de seca aqui de estiagem. Realmente é uma situação que afeta muito o campo, a produção no campo. Agora nós estamos no período de safra sucro-alcooleira, produção de cana na região, ela tem decaído muito no norte do estado do Rio. Um dos fatores além de obviamente, são fatores territoriais, porque os grandes produtores de cana vão morrendo, vai dividindo terra em sítio, e para produzir cana tem que ter grande latifúndio. Agora, fora isso também, é o fator clima, porque com a seca não se mudou a variedade de cana, isso tudo afetou a indústria sucro-alcooleira. E nesse período agora de safra sucro-alcooleira, aí também não é só cana, porque nós temos a região aqui no noroeste, onde o senhor vai, ali próximo, ali é café. Varriçai produz café, Porciúncula produz café. Então, para todos esses agricultores, o senhor que vai chegar a Italva amanhã, e a gente tem agricultores que fatalmente não vão lá, vão prefeitos, qual assim, a mensagem que o senhor teria? Bem, primeiro é isso, é a disposição do governo do presidente Lula de estar ao lado dos agricultores, principalmente dos pequenos agricultores, porque, Roberto, você viu que o governo do presidente Lula, nos anos 23, 24 e 25, abriu uma linha de crédito significativa para os agricultores da chamada agricultura familiar. Porque cada vez mais o agro ele faz monocultura, o milho, o algodão, o soja, e aí você tem áreas, grandes extensões para plantar essas commodities, que muitas das vezes são vendidas ao exterior, e diminuindo cada vez mais as áreas, por exemplo, para plantar arroz, feijão, mandioca,
para plantar aqueles produtos de subsistência do próprio agricultor e para vender mesmo para o consumo das famílias. Então, o presidente Lula dá a garantia, dá o financiamento subsidiado, é bom que se diga, mesmo para o agro, são subsídios que esses grandes agricultores têm para plantar. Então conversar, discutir, encaminhar e buscar a solução, não só para o caso da seca, mas também para o caso, como eu disse. E você mesmo colocou aí, as grandes áreas são divididas nas famílias, depois as áreas ficam menores, e aí você não consegue, por exemplo, plantar a cultura da cana. Mas a gente precisa buscar a parceria do governo federal, dos órgãos do Ministério, do MDA, do MAPA, da Agricultura, que é o Ministério da Agricultura, para que a gente possa ter financiamento não só para períodos de seca, garantir a safra, mas outros caminhos para que a gente possa garantir uma agricultura forte no estado do Rio de Janeiro. E a gente sabe que o norte do estado, o noroeste do estado, são duas regiões que precisam de mais atenção, que precisam mais investimentos e apoios dos governos municipais, logicamente, quem está no território, do governo estadual e do governo federal. Então nós vamos conversar, estão convidados vários deputados estaduais e deputadas, já está confirmada a presença do senador Portinho, que eu mesmo convidei, e também, até o dia de ontem, do deputado Lindbergh Farias. Mas eu tenho notícia que a deputada Daniela do Vaguinho vai estar na região e vai ao encontro. Nós estamos convidando toda a bancada do estado do Rio de Janeiro para estarem presentes, porque a gente vai buscar as soluções conjuntamente. O secretário, o senhor sabe que Italva, que o senhor vai estar lá, está produzindo um arroz gourmet que é vendido em restaurantes aqui do Rio de Janeiro. Assim, um arroz maravilhoso, pequenos produtores, que é um negócio, teve uma feira recentemente lá, com um negócio fabuloso. Mas uma questão que preocupa muito a região como um todo agora aqui, é que está se saindo da monocultura da cana e há uma tentativa em algumas cidades de se implantar a monocultura do eucalipto, que é uma desgraça para o solo. O Espírito Santo está se livrando do eucalipto. E quando você fala nessa produção de alimentos, é muito positivo, porque alimenta na mesa, é comida que vai se vender, se vai se comercializar, vai gerar renda. Agora, quando se fala em monocultura, se fala em jogar aqui uma grande propriedade, um grande latifúndio, com plantação, com produção de eucalipto, isso é extremamente assustador, sobretudo para esses produtores, esses pequenos produtores, porque o eucalipto seca solo, né? Então, a gente viu ao longo dos anos, né, o Espírito Santo ele tem uma peculiaridade, né, que tem algumas florestas de eucaliptos, mas existem estudos, e não é que a gente não possa usar ou plantar essa cultura, mas não dá para ter uma monocultura, como você disse. Tem que ter um estudo, não, como também você disse, o problema é que o eucalipto ele seca o solo. Então, a gente precisa, em parceria com o Estado, com os órgãos de Estado, com o governo federal, com as suas universidades, com a universidade da região, que é o ENF, com o Instituto Federal, com a própria Embrapa do governo federal, que tem um histórico bem sucedido de fazer estudos e de ter como você disse, aquela cana específica para a região, porque você tem as especificidades de São Paulo, do Mato Grosso e também, logicamente, de uma região como o nosso querido município de Campos dos Goytacazes, que tem uma tradição na plantação de cana-de-açúcar e já tivemos aí algumas usinas. Então, a gente precisa, em parceria, buscar a solução. Eu não tenho dúvida. Agora, nós vamos discutir o veto, vamos discutir alternativa ao veto e vamos discutir políticas para que a gente possa, independente da garantia safra, do garantia safra, melhorar a vida do pequeno agricultor, melhorar a vida da agricultora da região norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Secretário Nacional de Assuntos Parlamentares do Palácio do Planalto, do governo Lula, o André Siciliano, que hora está marcada a reunião amanhã em Italva? Às 10 horas em Italva. Então, aproveitar também esse espaço, Roberto, e convidar o pequeno agricultor, a agricultora, os prefeitos, as prefeitas, os secretários municipais que possam estar juntos, buscando soluções e também indicando saídas, né? Porque nós vamos, de novo, discutir o veto ao PL 1440, alternativas ao veto e também políticas para a região, independente da garantia safra, porque
falando de garantir a safra, falando desse projeto de lei, é a crise hídrica, é a seca, mas a gente precisa também buscar apoio técnico, financiamento, para que a gente possa ter, no seu período de normalidade, o agricultor também buscando a sua subsistência, tendo valor agregado ao seu produto. Você falou agora do arroz de Italva, mas aí na região, você disse também, nós temos aí cafés que estão sendo, que estão ganhando prêmios no Brasil e no exterior pela qualidade. Então, isso agrega valor também a essas culturas. Então, a gente precisa potencializar e, de novo, estar ao lado do pequeno e médio agricultor da região norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. André Siciliano, secretário de Assuntos Parlamentares do Palácio do Planalto, muito obrigado e boa chegada a Italva aí nesta sexta-feira. Será um prazer, se você estiver por lá, será um prazer conhecê-lo pessoalmente. De novo, nós vamos discutir o veto, soluções para o veto e soluções e apoios para os pequenos e médios agricultores da região norte e noroeste, juntamente com os prefeitos, com as prefeitas e com os secretários municipais. Então, convido aqui também todos os representantes de sindicatos dos agricultores e agricultoras das duas regiões. Obrigado, Roberto. Obrigado aí aos ouvintes do programa Direto da Redação. Obrigado, bom dia.